Vou pedir só para todo mundo se atentar ao microfone, tá? Né, estaremos em muitas pessoas, assim espero. É um prazer para a gente estar aqui hoje, né? Eu sou Rafaela Aquino, sou vice-coordenadora do Comitê de Fisioterapia da ANCP, sou vice-presidente, né, da SPMG Sotamig, e a gente pensou, né, em conjunto aí, de fazer esse momento para trazer os marcos da fisioterapia, como que a gente está hoje aí em relação à política pública, né, trazer muito mais questionamentos do que respostas, e eu acho que trazer um panorama, né, de como que a gente está. A gente tem aí, né, levado muito à pauta a questão da reabilitação paliativa, que muita gente ainda tem dúvida, né, do que é, de como que funciona, o que que acontece. Então, a gente acha importante, né, a gente se munir de dados científicos para conseguir transmitir isso, né? É uma das nossas responsabilidades. E também queria convidar a todos a participar, né, das mesas de reabilitação paliativa no Congresso Brasileiro que teremos agora em novembro, né, 14, 15 e 16 de novembro, estaremos lá em Fortaleza. Já agradeço a presença de todos, vou passar a palavra para a Cássia e para o Fernando, e depois a gente apresenta os nossos convidados. Ah, ótimo. Bom dia a todos. Muito feliz de estar por aqui. Eu sou Cássia Dal Bosco, sou fisioterapeuta, membro do Comitê de Fisioterapia da NCP, coordenadora do Comitê de Ligas Acadêmicas da NCP. Também convido a todos ao congresso, em especial à mesa de reabilitação paliativa, vai ser algo muito importante, e ao encontro de ligas acadêmicas, que vai ter durante o evento. Então, os estudantes que estiverem por aí nos ouvindo, estão todos convidados e muito bem-vindos. Fernando? Bom dia, gente. Meu nome é Fernando Marcucci, sou de Londrina, fisioterapeuta, também faço parte do Comitê de Fisioterapia aqui da NCP. Agradeço muito a participação do Tarcísio, do Juliano, para a gente enriquecer a nossa conversa, né? As pessoas que são referências, né, da fisioterapia em cuidados paliativos, da atenção domiciliar. Aí eu convido, assim, a todos, né, também ao Congresso, né? Recentemente a gente iniciou aqui no Paraná a filial, né, da NCP Paraná, né? Então a gente está também nesse processo de tentar fortalecer os vínculos aqui do Estado, né? E assim como várias estaduais também têm enriquecido esse trabalho de atingir, né, as particularidades de cada região, cada estado, assim como a política nacional de cuidados paliativos, né? Acho que visa expandir, né, o acesso aos cuidados paliativos no Brasil como um todo. Então agradeço aos participantes. No chat ali, por favor, né, os convidados, interessados, se apresentem também, coloca de onde vocês estão falando, para a gente ter uma ideia, né, de onde que está, como é que vocês estão se localizando aí, né? Bom dia a todos. Juliano, quer se apresentar? Claro, vamos lá, gente. Prazer, pessoal. Meu nome é Juliano, eu sou fisioterapeuta, atualmente docente no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio e na Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo. Eu sou, né, uma das pessoas que desbravou o cuidado paliativo junto com muitos que estão aqui, né? Ah, eu acho que a gente hoje vai poder acrescentar muito, depois eu posso falar um pouquinho mais de mim, e se, na verdade, tentar falar menos de mim, né? E falar mais daquilo que a gente quer ouvir mesmo. E a gente agradece aí a presença de todo mundo, vamos torcer para que seja um momento de engrandecimento da profissão nessa área, né? Obrigado, pessoal. Tarcísio? Bom dia a todo mundo. Primeiro, obrigado pelo convite, mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Eu sou Tarcísio, eu sou fisioterapeuta também nessa mesa aqui,
e trabalho com atenção domiciliar já tem um bom tempo. Eu trabalhava com no SAD, né, Melhor em Casa, na minha cidade, que é Poços de Caldas, no sul de Minas, e também trabalhei 11 anos em terapia intensiva. Então, assim, essa característica que a gente traz para o nosso cuidado de paciente complexo, né, e envolvendo o cuidado paliativo, já está comigo também um bom tempo. Sou mestre em ciências da reabilitação, inclusive eu vi aqui uma grande parceira, que é a Aline, a professora Aline, foi da minha mesa de mestrado. Um beijo, Aline. Vi outras pessoas aqui também, a Anderli, que trabalha, né, comigo junto em algumas consultas no Ministério. Mas hoje, além de fisioterapeuta, eu trabalho, né, como assessor técnico na Coordenação Geral de Atenção Domiciliar no Ministério da Saúde, né, na coordenação da atenção domiciliar, que abraça 3 tipos de visão do cuidado, que é o cuidado paliativo, a transição do cuidado dentro do domicílio, que é algo importante que a gente traga aqui na discussão, e também no cuidado, a gente está iniciando uma perspectiva aí de estudo sobre o cuidado de longo prazo. Faço parte também da Brasfid, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Domiciliar, como conselheiro da Saúde Pública, sou membro de grupos de trabalho da atenção domiciliar do COFITO e conselheiro de saúde também do CREFITO 4. Bom, e é isso. Moro em Brasília e estou aqui junto com vocês para a gente, né, trazer, avançar com a discussão da fisioterapia, com os ganhos que a gente tem tido ao longo do tempo e o que a gente pode alcançar ainda mais, os desafios que a gente tem. Então, estou à disposição aqui para a gente discutir à vontade. A gente vai começar então com o Juliano. Juliano, vê se você consegue já compartilhar. Excelente. E a fala é toda sua. Apareceu, gente? Ótimo. Deixa eu já me alinhar, abrir o chat aqui, porque aí eu consigo vendo o que o pessoal está falando e vendo vocês ao mesmo tempo. Então, vai ser um prazer trazer essa fala, né, que é um pouco similar àquilo que a gente já falou lá no Finito, mas acredito que é justamente essa fala que trouxe essa vontade de trazer essa discussão hoje, e aí a gente pode, com base nela, né, depois construir as nossas possibilidades de discussão e tudo mais. Eu, então, hoje falo sobre essa questão da fisioterapia na política em cuidados paliativos. Acredito que venha dessa minha fala né, de ter sido uma das pessoas que contribuiu nas construções aí do grupo né, de trabalho da fisioterapia, né, no Comitê de Fisioterapia, na NCP, e também ter construído parte das metas que a gente tinha, né, como grupo de fisioterapeutas naquilo que a gente gostaria de crescer como fisioterapia em cuidados paliativos, né? A gente tinha alguns planos futuros e vários deles foram alcançados já, né? A gente tinha essa vontade do COFITO publicar uma resolução que falasse sobre, né, a nossa atuação de cuidados paliativos. A gente tinha o interesse que a NCP valorizasse cada vez mais a profissão de fisioterapia, e hoje a gente vê aí, né, pessoas envolvidas nas estaduais. A gente já teve uma diretora, né, nacional que é fisioterapeuta. Então a gente chegou nesse ponto, e vários CREFITOS já hoje com câmaras técnicas de cuidados paliativos, grande parte por força e trabalho das pessoas que estão aqui presentes ou que de alguma forma contribuem com o cuidado paliativo e tiveram vínculo com a NCP em algum momento. Então, a gente está atingindo grande parte dessas metas que a gente construiu lá no começo, e aí então essa história eu venho trazer hoje para a gente discutir um pouquinho sobre, né? E a primeira coisa que eu falo é sobre fisioterapia em cuidado paliativo em si, né? Quando a gente pensa em fisioterapia em cuidado paliativo, logicamente todos os princípios do cuidado paliativo nos colocam numa posição de que a gente pode atuar e trabalhar com os nossos pacientes. Mas tem dois que trazem uma força maior, né? Que é essa questão do controle de sintomas, e principalmente o controle não farmacológico dos sintomas. Nós somos uma profissão que tem muito forte
né, essas construções de ferramentas para controle não farmacológico de sintomas, e traz uma perspectiva interessante, né, porque muitos desses tipos de controle são tipo de controle de dor, de falta de ar, que trazem bem menos efeitos colaterais, bem menos, por exemplo, alterações cognitivas, alterações psiquiátricas, ou até, melhor falando, alterações de nível de consciência. Então, acaba que nós temos crescido em importância nessa parte de controle de sintomas não farmacológicos. Mas a gente precisa, nesse momento, também considerar o nosso viés, qual é o nosso grande papel como profissão, que é trabalhar o movimento, né? E o movimento faz parte da nossa atuação, na verdade, né? É o grande foco da nossa atuação, e ele está dentro dos princípios de cuidados paliativos. Nesse princípio, oferece um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte, né? E a gente teve uma palestra muito legal de alguém que veio, né, falar no Congresso Paulista de Cuidados Paliativos sobre reabilitação paliativa, e essa pessoa trouxe uma fala importante no sentido de que as profissões todas trabalham para que o paciente sofra menos. Nós trabalhamos que o paciente sofra menos, mas também para que ele viva mais, no sentido não de viver mais tempo, mas de que ele possa aproveitar a vida dele, né? O nosso Se a gente for ver nossa literatura aí, traz sempre essa fala de que a atividade física ou, né, a atividade de vida diária é viver, né? Então tem que todo mundo usa, né, em aulas de cuidados paliativos, aquela fala agora me fugiu, mas que é o "E agora, doutor?", que como é que será que eu saio dessa, né? E ele fala sobre será que eu saio dessa? E uma pessoa fala assim: larga a mão de pensar sobre morte, logo você vai estar andando de novo, né? Então, assim, o quanto a nossa cultura coloca o andar, o se cuidar, o participar da vida, né, dentro de casa como o viver, né? Então, o quanto nós temos um papel relevante, né, como profissão, para que as pessoas não só não sofram, mas também possam aproveitar e viver esses últimos períodos de vida, né, que pode ser período longo, curto, médio, o que for, mas que esse período que ele vai conviver com essa doença ameaçadora de vida, que ele possa realmente ter dignidade e prazer em estar vivo, né? A gente tem aí atualmente no COFITO essa questão da área de atuação, foi construído, né, por um grupo de trabalho que eu fiz parte, o documento sobre a área de atuação, e foi algo que a gente pôde construir e trabalhar junto durante aquele primeiro encontro de fisioterapia em cuidados paliativos, e a gente trouxe isso para a comissão que trabalhou o documento, né, do COFITO. E aí, depois dessa área de atuação, na verdade, um pouco antes para algumas, mas que ampliou bastante depois disso, veio, né, os CREFITOS começando a criar, né, suas câmaras técnicas e dando oportunidade de fala para os fisioterapeutas que trabalham com cuidados paliativos terem a oportunidade de divulgar entre os demais fisioterapeutas. E isso vai ser algo muito importante para aquilo que a gente imagina como vai ser a nossa atuação da fisioterapia em cuidados paliativos, considerando a atual política de cuidados paliativos. Temos também, né, a NCP aí crescendo atualmente em importância no contexto nacional. A gente vê cada vez mais a NCP conseguindo cumprir seu papel de divulgar e trabalhar junto à comunidade, e não somente junto aos médicos, aos fisioterapeutas, aos profissionais de saúde, mas eles também estão tendo espaço de fala e conversa para fazer realmente ampliar os cuidados paliativos também junto à comunidade, em especial junto aos criadores de políticas, né? A gente tem aí hoje nas nossas associações a Sobrafira, a BFO, que já tem departamentos de cuidados paliativos também.
talvez a Associação de Fisioterapia Domiciliar, o Tarcísio talvez possa falar se tem ou não tem, eu não conheço, né? Tão bem como funciona essa associação, mas talvez tenha também pessoas trabalhando com cuidados paliativos dentro dela. A gente está tendo oportunidade de pós-graduação criados, inclusive alguns chefiados por fisioterapeutas ou, né, trabalhando fortemente com base na mão de obra dos fisioterapeutas, e temos aí a importância dos cuidados paliativos sendo aumentada cada vez mais na mídia, né? Então, a gente está num contexto muito propício para o cuidado paliativo florescer, e a gente, então, precisa colocar a nossa profissão à disposição disso. Só que, com tudo isso que vinha acontecendo, a gente estava se achando, nossa, vai ser incrível, né? Vai ser incrível, nós teremos um monte de oportunidade e tal, e aí, de repente, saiu a política e veio um banho de água fria, né, inicialmente, porque os nomes citados como uma equipe mínima não incluiu o fisioterapeuta, né? Então, assim, a gente recebeu essa notícia, algo como, puxa, nossa, e a gente trabalhando, tinha um monte de gente trabalhando, tinha gente indo lá na Câmara dos Deputados, tinha gente falando sobre, tinha fisioterapeuta envolvido muito nessa construção, e não tivemos fisioterapeutas descrito, né, na, como só um minutinho, gente. Juliano, Oi. perdão, a Rafaela provavelmente está adicionando alguns participantes, aí ele está de host novamente? Rafa? Ah, tá, Então, caiu a minha Sim, apresentação. isso, desculpa. Percebi que alguma coisa mudou, mas eu também, de novo, não. Tá bloqueado para mim. é, acho que é só adicionar ali de novo e aí segue. Sim. Não, agora tá com você, Juliano. Confere, por favor. Ok, vamos lá. Desculpa, Não, ainda gente. não, ó. Tá, eu não consigo compartilhar a tela, tá dizendo aqui Vai. para mim. Bom, eu vou falando enquanto isso, tá? Aí, na hora que algo mudar, Host aí now agora agora. foi. Aqui. Então, foi um banho de água fria para a gente, mas no sentido de que a gente gostaria muito que tivesse o nome nosso em evidência, né, nesses momentos dentro das equipes de das equipes especializadas em cuidados paliativos. E aí a gente não fomos e ficamos frustrados nesse momento. Mas precisou de um momento para a gente respirar fundo e, ok, como que a gente vai trabalhar com isso agora? Né? Então, vamos falar tanto dessa frustração quanto com os meia-culpas e os próximos passos, né? Vamos, então, falar sobre isso um pouco. Uma outra coisa que foi um banho de água fria para mim foi o fato de que os princípios de cuidados paliativos estão descritos na política, mas, ao mesmo tempo, o princípio que fala da fisioterapia e das ciências da reabilitação como um todo, que é aquele viver tão ativamente quanto possível, simplesmente, por algum motivo, não apareceu aqui na política, né? Foi trazido da OMS muita coisa similar, praticamente um copia e cola, né? Traduzido um pouco para o contexto brasileiro, mas esse princípio simplesmente sumiu, né? E é algo que talvez daria força para a gente poder construir, embasar as nossas necessidades, inclusive até de embasar como, por exemplo, a sugestão para essa temática de cuidados paliativos ser incluída dentro dos cursos de reabilitação, né? Ainda não entendemos o porquê que isso sumiu, mas é algo que trouxe um pouco de frustração também, né? A gente, então, de certa forma, estaria incluído como esses outros profissionais que poderiam participar da equipe de cuidados paliativos especializada, tanto na EMCP quanto a ASCP.
dependendo se houvesse financiamento local para isso. Mas essa revolta toda que a gente teve, precisava a gente respirar fundo, parar, pensar e ver que a gente tem muita coisa para fazer e muita percepção de que talvez seja uma forma de pensar do brasileiro que esteja colocando a gente nesse momento. O que que eu quero dizer com isso? Nós ainda temos uma cultura forte da questão de é valorizado quem é especializado, né? O Tarcísio talvez também vá falar disso de alguma forma, né? E quem é especializado é valorizado. Então, se a gente está na equipe de especialistas, a gente tem valor. Agora, a política toda engloba um trabalho de fala. Todo mundo, de atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, todo mundo precisa fazer cuidados paliativos. E essas equipes vão estar lá para dar apoio. Então, como que a gente não vai fazer cuidado paliativo? A gente vai fazer muito, porque se eu hoje estou no hospital tal, eu tenho que fazer cuidado paliativo. Se eu hoje sou fisioterapeuta da atenção primária em saúde lá do antigo NASF, né, agora EMULT, a gente vai ter que fazer cuidado paliativo. Se eu sou do Melhor em Casa, vai ter que fazer cuidado paliativo. Então, assim, nós ainda teremos que fazer muito cuidado paliativo. Então, a política foi frustrante e, em parte, por nossa visão aí de querer ser valorizado na especialidade, no especialista. Mas a gente também precisa entender que a política ela é muito mais forte, não no especializado, mas nessa fala de que, a partir deste momento, todos somos responsáveis em ofertar cuidados paliativos, né? Então, a partir do momento da implementação dessa política, todos nós temos que fazer, e isso já é algo que nos fortalece grandemente, né? Outra coisa que a gente precisa entender é que o fisioterapeuta, por padrão mundial, não é um profissional ainda valorizado o suficiente para estar nas equipes especializadas. Temos aí um outro país, a Inglaterra, né, que também tem um sistema único de saúde e que a equipe mínima lá de cuidados paliativos, num modelo parecido, similar com o Brasil, é médico e enfermeiro. E como que eles fazem? Eles têm arranjos, e isso é uma fala importante, porque isso é algo que a gente precisa trazer para o Brasil nesse momento, tem arranjos para que os outros profissionais que estão na rede tenham alguém de referência para ajudar a equipe. Do tipo assim, eu, Juliano, sou fisioterapeuta aqui em Itu, vamos supor, no hospital municipal da cidade. E aí tem uma equipe de cuidado paliativo, né, uma EMAP, vamos supor, né? E aí essa equipe precisa de algum fisioterapeuta para resolver um problema de cuidado paliativo mais especializado. Apesar de saber que todos os fisioterapeutas da cidade, estejam onde estiver, precisam fazer cuidados paliativos, o Juliano acaba sendo minha referência, né? E eu construo algum arranjo organizativo para que quando eu precise do Juliano, por exemplo, para orientar outros fisioterapeutas, ele saia do trabalho dele, saia do hospital e vá ajudar essa equipe, né? Assim que na Inglaterra foi feito. Então, os próprios municípios lá criaram, né, que eles têm, não é o município em si, é, é um arranjo bem diferente, né? Mas essas centrais de saúde lá, elas trabalham nesse sentido de, ok, o Juliano é fisioterapeuta naquele lugar, mas ele também vai ser a minha referência para isso, e quando eu precisar, eu vou puxar o Juliano para cá para ajudar nesse sentido, tá? Ele acaba sendo um matriciador da equipe de matriciamento, né? E a gente também tem essa fala de que a gente está incluído, sim, né? A gente tem quando a gente fala de rede de atenção em saúde, o cuidado paliativo tem que estar incluído em todas, né? E então, que a gente tá aqui em fala, assim, com essa necessidade de falar de cuidados paliativos na onde quer que estivermos trabalhando. Aí aqui a gente, então, precisa considerar que cuidado paliativo especializado, inclusive, é a menor oferta de cuidados paliativos que a gente tem, considerando como a Organização Mundial da Saúde pede, né? A maior oferta de cuidados paliativos é muito parecida com aquilo que a gente entende por atenção primária, né? O cuidado especializado deve atender, sei lá, 20% da demanda, enquanto 80% da demanda tem que vir da atenção básica, né? E aí o cuidado paliativo também, 80% do cuidado paliativo, de acordo com aquilo que a Organização Mundial da Saúde fala, ele não coloca uma porcentagem, mas ele fala a maior parte deve ser ofertado
pelas pessoas que estão na atenção primária em saúde, oferecendo trabalho, né, generalista, que em cuidados paliativos a gente chama de abordagem em cuidados paliativos. A gente tem essas 3 falas, né? Abordagem em cuidados paliativos é aquilo que um fisioterapeuta generalista deve fazer quando encontra alguém com uma demanda de baixa complexidade em cuidados paliativos. Cuidado paliativo geral é aquilo que um fisioterapeuta especialista, mas não especialista em cuidados paliativos, especialista em terapia intensiva, em oncologia, encontra um paciente que precisa de algumas ações de cuidados paliativos e essas ações já são mais especializadas porque ele entende muito de oncologia ou de terapia intensiva e isso dá oportunidade para ele, por exemplo, falar, né, na terapia intensiva de extubação paliativa, na oncologia de laser, ultrassom ou qualquer outro mecanismo de controle de dor na parte de oncologia, né, e que é a minha pior parte aí de fala, então vou deixar me reservo o direito de ter errado nessa minha fala, e cuidados paliativos especializados mesmo seriam aqueles ofertados por essas equipes, né? E que hoje, pela nossa política, não vai estar abordando fisioterapeutas nesse momento, mas que pode ser que sejam construídos, né, em alguns locais esse arranjo de precisar ter fisioterapeuta nessas equipes, e ao precisar ter fisioterapeutas nessa equipe, esse fisioterapeuta precisa ser especializado. E aí esse especializado, por enquanto, na nossa profissão não existe. Nós não temos uma especialidade profissional, mas nós temos lá um documento de área de atuação que fala o que eu preciso saber para atuar nesta área especializada em cuidados paliativos. E aí, para a gente poder crescer e se posicionar melhor, inclusive em equipes especializadas, a gente precisa de estudos, a gente precisa de mostrar, né, que os gastos em saúde diminuem se a gente incluir fisioterapeuta na equipe especializada. A gente também precisa provar para o nosso próprio conselho que fisioterapia precisa ter uma especialidade em cuidados paliativos e tudo mais. Eu acho que eu já até passei do meu tempo, então vou bem rapidinho, tá? Aqui tem um exemplo de estudo que a gente que fortaleceria essa nossa fala. Tá vendo? Eles compararam uma equipe especializada de cuidado paliativo que teve ou não teve o apoio de um fisioterapeuta. E eles perceberam que ao ter o apoio do fisioterapeuta, os pacientes tiveram menos fadiga, né? Então, esse é um tipo de estudo que favorece a nossa fala de eu quero estar no especializado, né? Então, se a gente um dia quer estar no especializado também nesse espaço, para tirar essa frustração íntima que a gente ainda tem, por todos esses motivos que a gente já falou, a gente precisa fortalecer esse tipo de estudo, que ainda são mínimos e poucos, né? Aqui tem alguns outros nesse mesmo caminho, né? Melhoras em gastos de saúde a gente quase não tem nada, né? Então precisa ir trabalhar, mas a gente sabe que normalmente a fisioterapia é um tipo de trabalho que se autopaga, né? Então, em qualquer outra situação que já foi estudado fisioterapia, que fez estudos de gasto, né, como é que chama, de custo-benefício, a profissão minimamente se autopagou-se, ou outro, além de trazer benefício, autopagou-se e algumas vezes trouxe diminuição de gastos em saúde. Já falamos sobre essa questão da especialidade, precisamos trabalhar em cima disso, né, e ver se realmente é aquilo que a gente quer. Cada vez mais eu percebo que quando eu era um advogado em favor de termos a especialidade, né, eu via o quanto de pessoas falando, não, gente, não precisa, acho que não é o momento, eu não acho que tem que ser uma especialidade e tal. Hoje em dia a fala está mudando, eu vejo a maior parte dos profissionais falando, não, dá para sim ser uma especialidade profissional, e a gente vai, para isso, vai precisar trabalhar, inclusive considerando as necessidades de talvez construir uma associação ou fazer uma parceria de algum jeito, uma parceria organizacional que permita com que a NCP ou alguma outra associação de fisioterapia faça esse tipo de trabalho pela gente, para a gente ter o cuidado paliativo. Então, para finalizar, temos esse quadro daquilo que trouxe de bom para a gente, aquilo que trouxe de ruim da política.
né, do lado bom, em primeiro lugar, para a população, trouxe muito avanço. Então, não, eu falo que é um pouco egoísta a gente ficar bravo com a política nesse momento, tá? É egoísta da nossa profissão. Pode ser frustrante naquele primeiro momento, agora você respira fundo e fala: é incrível a política ter sido feita e a gente precisa comemorar, né? A gente tem fisioterapia em muitos níveis de atenção em cuidados ao paciente que devem ofertar cuidado paliativo, isso está previsto na política, né? E também a possibilidade de a gente estar incluído, né? E aí, individualmente, você pode conseguir se valorizar, a valorizar a sua ação para falar: o Juliano precisa estar nessa equipe junto com a gente. Né? E aí a própria o município, a pessoa que está pagando por esse serviço fala: ok, vou colocar o Juliano lá, né? Porque é algo que vai acrescentar. No lado ruim, a gente tem um princípio, esse é o que mais me dói, esse princípio ter sumido, né? Porque é algo que traz um fortalecimento das nossas profissões. Não estamos na equipe mínima financiável e uma redução de acesso a um dos serviços especializados em cuidados paliativos, que é a reabilitação paliativa. Ela não está descrita, né, como centros de reabilitação na política, não está descrito como centros de reabilitação devem incluir serviços de cuidados paliativos. Isso talvez, de reabilitação paliativa, isso talvez pudesse ter sido descrito de alguma forma ao longo da política, mas tudo bem, vamos considerar ainda como um avanço. Obrigado, passei do meu tempo, mas eu acho que a Rafa vai me perdoar, a Rafa, o Fernando e a Cássia vão me perdoar, e Ah, passo a ok. fala para o Tarcísio. Obrigado. Só antes de passar oficialmente, a Cássia queria fazer umas considerações. Cássia, pode ir. Me incumbiram dessa transição, tá? Mas obrigada, Juliana, pela sua fala. Realmente, né, o que você trouxe é bastante pertinente, porque eu observo que foi uma sensação coletiva, né, da gente, desse engajamento, né, no ano passado e tudo, saía, né, a, a política, né, como nas diretrizes aí das conferências, né, da Conferência Nacional de Saúde, e nós estávamos, sim, numa expectativa muito grande, né, porque a gente entende que a reabilitação paliativa, né, pela questão, pelo princípio que ela tem, que ela traz, né, como a funcionalidade, que é inclusive um preditor, né, de progressão de doença. Então a gente traz muito forte, né, o princípio da funcionalidade, e a gente entende que ela seja uma primeira linha de cuidados. Né? Então, assim, a gente não vê a palavra, né, reabilitação paliativa, nos impactou. E eu trago muito fortemente a reabilitação, porque por mais que estamos num comitê aqui de fisioterapia, né, a reabilitação paliativa, ela é mais do que só o fisioterapeuta, envolve, né, a terapia ocupacional, envolve um conjunto de profissionais aí que tem o mesmo objetivo que o nosso. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente, né? E Tarcísio, passando, né, a palavra para você, a gente já agradeceu a sua disponibilidade de estar conosco, e a gente vê que você é um elo muito importante, né, de uma construção de políticas públicas, né, esse elo do Ministério da Saúde com os profissionais, com o comitê e os profissionais em geral nos estados. Então, esse fomento, né, para promover política pública em cuidado, em reabilitação paliativa, inclusive. Então, de que forma você vê essa construção da política nacional de cuidados paliativos e da reabilitação paliativa dentro da política? É com você, Tarcísio. Bom, vamos lá.
Antes de eu começar, eu percebi que eu estou como anfitrião aqui, aí algumas pessoas pedem para admitir e eu devo conduzir a inserção delas no grupo, como é? O Zoom deu uma bugada, tá, Arquivo? Aí, se você puder ir admitindo, depois eu assumo de novo, tá? Tá bom, então. Vou compartilhar a tela aqui, mas primeiro, obrigado, né, o Juliano, pela introdução. Realmente traz, né, a provocação de toda a nossa expectativa em relação à política, as nossas frustrações. Quando eu falo nossas, é porque a gente entende num contexto geral do que a Cássia bem trouxe, né, da reabilitação, que eu não estou aqui somente como fisioterapeuta, eu também represento uma equipe multiprofissional, né, dentro da reabilitação, na construção da linha da política pública, né? Participa da construção, mas isso não quer dizer que limita a construção, porque é um apelo popular, na verdade, né? Eu vou trazer bem isso daqui. Bom, deixa eu compartilhar minha tela, porque senão as ideias elas ficam todas embaraçadas, né? Eu acho que eu consigo só compartilhar por janela, então depois eu não vou conseguir enxergar vocês, mas enfim. Estão visualizando? Só me sinalizem, por favor. Sim. Tá, então vamos lá. Bom, primeiro. Aqui não estou. Aqui não Não. estou visualizando. Alguém está visualizando? Não. Na verdade, está só a tela do seu computador, Peraí, mas não a aula. Tela preta. Poxa, deixa eu ver aqui. Não é guia do Chrome. Janela. É a janela que eu compartilho, não é? Ou a tela cheia? Olha, Tela se cheia. a tela cheia fica melhor, porque para ser janela você precisa clicar uma configuração específica do PowerPoint. Então, a tela cheia ajuda, mas é bom daí fechar todas as coisas que pode gerar notificação, né? Tipo, às vezes o WhatsApp tá aberto, essas coisas, para não ficar aparecendo para o mundo inteiro aí no YouTube quem que tá mandando mensagem Deu para você. certo? Deu certo agora? Não. Oh, poxa. Não estou sabendo fazer então. Vamos de novo. Rafa, você conferiu se ele está de host? Agora tá dando? Ainda não. Só um minutinho, Tarcísio. Eu posso compartilhar a apresentação com a Rafaela e de repente vocês apresentam. Pode ser. Pode ser? Então, só um minutinho, desculpa, gente, só um minutinho. Tudo bem. Quem tiver dúvidas, pode ir colocando no chat enquanto a gente está fazendo a transição. Fernando e Cássia, se quiserem fazer algum comentário. Nossa, eu vou comentar que quando saiu a política, assim, né? Assim, eu não fiquei muito chateado em relação a não ter fisioterapeuta, né? Eu achei que era. Na verdade, ia achar muito extraordinário se tivesse fisioterapeuta na equipe mínima. Né? Acho que, não, pelo menos que a gente tem visto em outros países também, né? A equipe básica sempre é o médico, fisioterapeuta, às vezes um psicólogo ou serviço social. Né? Acho que já foi um ganho ter os dois, né? Serviço social e psicologia junto. Né? Mas realmente a parte da reabilitação paliativa, acho que ficou uma coisa que faltou ali, né? Faltou a palavrinha, né? Então, é uma coisa que a gente tem que correr atrás e chamar atenção, né? Mas acho que em relação à parte da fisioterapia em si, acho que a gente tem ganhado muito terreno, tanto dentro do cuidados paliativos quanto dentro da saúde pública, né? Acho que até a presença do Sarcísio ali, né? O fisioterapeuta ali junto com o Ministério da Saúde já é um avanço, né? Ter seus representantes, né? Da profissão, né? Acho que a conversa que a gente teve, né? Tanto o Juliano, né? Com um grupo na época que a gente fez a proposta para o COFITO, né? Da área de atuação, né? Acho que a gente conseguiu bastante discutir essa questão da especialidade com a área de atuação, né? Foi o que a gente conseguiu na época ali, né? A gente até
trouxe a proposta de especialização, né, mas dentro do COFITO a discussão foi realmente na aprovação como área de atuação, né. A gente, talvez no outro momento a gente vai discutir essa especialidade, mas eu acho que a gente tem tido avanço na profissão como um todo, né, no sentido de, acho que a população já está mais ciente do que o fisioterapeuta faz. Em 2021 a gente teve uma lei que coloca o fisioterapeuta na atenção básica, né, então acho que a gente tem, aos poucos, a gente tem os espaços, acho que reconhecidos, né. Falta a questão mesmo da gente implementar e estar sempre ligado aí, né. É isso aí. Caminhadas. Bom, obrigado, gente. Desculpa aí o probleminha técnico, mas a Rafaela conseguiu compartilhar aí com a gente. Então, Rafaela, vou só sinalizando para que você passe, pode passar, por favor, para a gente não perder tempo, né? Já me apresentei também, pode passar. Bom, vamos lá, então. Trazendo, né, como introdução tudo que o Juliano nos trouxe sobre, né, a construção da luta, né, do reconhecimento da da reabilitação paliativa, do cuidado paliativo, vem sendo bem discutido. Então, antes de eu trazer esse panorama da política em si, eu gostaria de trazer algumas considerações para que eu não esqueça, né, no percorrer aí da nossa conversa. Primeiro, é um grande desafio a gente tornar especialidade algo que é considerado área de atuação. E a gente vem passando pelo mesmo percalço dentro do COFITO com a atenção domiciliar, que o objetivo do nosso grupo era sim que nós tivéssemos a atenção domiciliar como uma especialidade. Então, nós temos aí as associações como a Brasfid, apoio dos CREFITOS também, mas a conversa que a gente tem internamente é que é muito complicado e, principalmente agora com a nova gestão do COFITO, a gente tem uma visão mais integrada em relação a isso, de que a área de atuação é muito difícil se tornar especialidade. Mas aí a gente leva para o questionamento. Mas a terapia intensiva é uma especialidade ou é uma área de atuação? É uma área de atuação, mas se tornou especialidade, né, num contexto em que a fisioterapia vinha crescendo muito, principalmente com o apelo de reabilitação a curto prazo, né? Então, reabilitação cardiorrespiratória, nós temos resultados, muitas vezes, praticamente que instantâneos. Então, precisava-se que, na ampliação da cultura do cuidado em terapia intensiva, que nós nos tornássemos especialistas, e o nome veio como terapia intensiva dentro de uma área de atuação. O cuidado paliativo e a atenção domiciliar, eles têm um desafio muito maior, por quê? Porque é totalmente transversal. Enquanto a terapia intensiva ela atua dentro de uma área, dentro de um nível de atenção que é terciária, que é bem mais complexa, a de atenção domiciliar e a de cuidados paliativos, elas são totalmente transversais. Eu digo mais, cuidado paliativo é mais transversal, porque eu tenho atuação dentro das áreas de terapia intensiva. A atenção domiciliar ela é limitada, né, até o momento em que eu tenho a porta do hospital. É por isso que a gente traz o contexto do programa Melhor em Casa dentro da transição de cuidado, como se fosse uma extensão do hospital, com todos aqueles preceitos de liberação de leitos, mas principalmente na humanização do cuidado. E é isso que eu quero trazer para a discussão do paliativo. E quando a gente fala de construção de política nacional de cuidado paliativo, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não tenha expectativa e confunda a criação de uma política nacional de reabilitação paliativa. Não é isso. O cuidado paliativo, ele é totalmente transversal e ele passa por todos os níveis de atribuição profissional. Então, com muito especificamente, né, decorrente do apelo do cuidado paliativo, a exemplo de outros países que é muito mais avançado, essa cultura, a gente, né, aqui enquanto Brasil, procuramos o quê? Trazer a política nacional de cuidado paliativo, mas não preocupado somente com o alcance de determinada equipe, de determinado profissional, mas principalmente com a quebra de paradigmas, quebra de estigmas, principalmente relacionado à questão da morte. Muito se pensa do cuidado paliativo, e eu estou falando com paliativistas, né, relacionando somente à morte, né? E a minha preocupação, quando eu estava na ponta, principalmente em terapia intensiva ou dentro de uma urgência e emergência, é que é paliativo. A gente acaba banalizando o conceito do paliativo, né? É paliativo, é SPP. Até me arrepia quando eu ouço o tal do SPP. É uma falta de respeito.
Então, a gente tem que trazer a humanização, principalmente, inicialmente, na discussão. E quando eu falo humanização, é entender o que a comunidade precisa. E para se formar uma política pública, é imprescindível que se tenha primeiro o apelo da comunidade. Né? Então, o apelo da comunidade no cuidado paliativo se torna mais ainda especial. Por quê? Porque a comunidade não entende o que é o cuidado paliativo. Então, esse apelo vem de quê? De profissionais, é por isso que nós estamos aqui. É aquele profissional que trabalha na terapia intensiva, é aquele profissional que trabalha na atenção primária, que entende que a gente pode melhorar a qualidade de vida de um paciente, não em terminalidade propriamente dita, mas no conceito, né, de uma doença que prejudica a sua vida. E eu não vou ficar trazendo conceitos, né, de cuidados paliativos, até porque eu não sou paliativista, quero me tornar um, mas porque não é o objetivo desse encontro. Mas eu estou trazendo esse contexto para entender que esse apelo para a política, ela não vem sendo construída da necessidade exatamente de uma atribuição profissional, mas é de um contexto profissional propriamente dito. Porque a comunidade a gente vai educar a partir de agora, eu acredito que de médio a longo prazo, a exemplo de outros países, né? Eu quero falar, inclusive, depois do Reino Unido. Então, para se formar uma política, inicialmente precisa o apelo da comunidade. No caso dos cuidados paliativos, é um apelo dos profissionais, né? No contexto geral. Bom, e para isso, então, determina-se o quê? O que a gente chama de agenda. Né? E a agenda é o quê? É integrar a comunidade, o que a gente chama de atores, né? Gestores municipais, estaduais, enfim, todo mundo que é envolvido na construção de uma política. E para que isso nasça dentro de uma esfera de macrogestão, que no caso é o Ministério da Saúde, eu preciso o quê? De uma comissão técnica. E essa comissão técnica, no caso da Política Nacional de Cuidados Paliativos, eu não teria como trazer dentro de uma coordenação todas as representantes de categorias profissionais. E aqui eu abro um parênteses para meia-culpa, né? Porque eu estou há pouco tempo, tenho 1 ano e meio no Ministério, mas isso não influencia em nada a decisão de uma política. A gente trabalha com a política informada por evidências, a exemplo da prática baseada em evidências. Então, a gente vai trazendo o quê? Resgatando exemplos de políticas públicas ao redor do globo. E aí, bom, daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre isso. Mas na construção de agenda eu tenho a formulação da política, processo decisório, implementação e a avaliação. Tudo isso num contexto mais dinâmico. E nesse primeiro momento, o que a gente faz? O que a gente entende? A gente procura trazer subsídios para realmente subsidiar, né, e dar base para a política. E foi o que aconteceu, e a ANCP, aqui dentro, né, do nosso território, enfim, outras comunidades paliativistas, como a comunidade compassiva, a gente procurou trazer todos os exemplos que nós temos relacionados ao cuidado para que nos inspirasse na criação. Para isso é preciso, além da PIE, que é a Política Informada por Evidências, fazer um estudo de análise de impacto regulatório. E dentro da análise de impacto regulatório, né, além de avaliar o recurso financeiro que cabe, né, à União, aos estados e aos municípios, porque é interessante a gente frisar também que é tripartite, né? A responsabilidade não é só do Ministério da Saúde. Enfim, daqui a pouco a gente traz de novo essa discussão. Além do recurso financeiro, é analisar também o impacto que isso pode causar. E a gente tem aqui um grande gargalo por conta do tamanho da dimensão do Brasil. Trabalho. Oi? Desculpa. Alguém chamou? Não, Tarcísio, era só um áudio que estava aberto, já fechou. Além da questão do recurso financeiro, nós temos que avaliar também o alcance do cuidado paliativo. Só que para eu implementar uma política, eu tenho que, pelo menos, ter critérios mínimos para que ela ocorra em todo o território nacional. Então, não dá, assim, para dentro de uma equipe mínima, eu contemplar todos os profissionais que existem dentro de um contexto de avaliação clínica, de reabilitação. E a gente vai falar mais sobre isso também. Então, por exemplo, o terapeuta ocupacional, que, em minha opinião, também, ele é imprescindível para a reabilitação paliativa. É imprescindível. Só que é um profissional que vale o que ouro. É difícil de você encontrar terapeuta ocupacional em determinadas áreas do território. Fonoaudiólogo, a mesma coisa. Então, eu tenho um vazio assistencial em decorrência
do que da baixa oferta de determinados profissionais. Então, aí, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, ela não nasce excludente, ela nasce inclusiva, para que ela consiga nascer em todo o território. Então, eu tenho que ter critérios. E esses critérios são, né, que eu tenha a equipe mínima para alcançar isso. Mas aí a gente vai trabalhando no contexto aqui sobre essa dinâmica. E eu peço desculpa, gente, se eu me prolongar, mas eu acho importante que a gente torne isso bem claro, tá? Bom, e aí no momento antes da portaria, né, porque a gente fala, publicou a portaria, pronto, a política nasceu, já está todo mundo no seu cantinho trabalhando, e é isso, acabou, pronto, gente, fecha o livro e vamos trabalhar. Não, a construção da política, porque existe uma diferença muito grande entre implantação e implementação. A implementação ela é dinâmica. Então, ela vai acontecendo no território, no decorrer do tempo. E aqui que é a parte principal da construção da política, onde a gente vai entender exatamente quais são os gargalos, quais são os vazios, quais são os vieses. E é isso que a gente está fazendo nessa reunião. A gente identifica que nós precisamos da reabilitação paliativa. E é óbvio, o Juliano trouxe, né, a ausência do princípio. E é óbvio que a gente precisa deixar isso mais claro. Só que aqui eu trago o quê? Para construir essa política antes dela ser publicada, ou até mesmo depois de sua publicação, que foi em maio, né, ela vem sendo trabalhada ao longo do tempo antes e ainda continua sendo trabalhada. Tanto que, recentemente, nós temos grupos consultivos no qual vários membros da NCP, da Comissão das Comunidades Compassivas, da Frente Paliativista, todo mundo integra nossos grupos consultivos. Mas não teve um grupo consultivo para reabilitação e não teve fisioterapeutas representados. Tivemos, sim. É que, tipo assim, durante a construção, a gente não faz um boletim do que acontece dinamicamente, mas nos bastidores todo mundo entende como está sendo a construção. Então, quais foram os eixos, né, escolhidos, assim, em termos de necessidade para a construção do cuidado paliativo, da política? Foi o eixo da educação, do acesso e de medicamentos, e aqui eu trago, né, essa analogia que o Juliano fez, que é o copia e cola da Organização Mundial de Saúde, mas como eu trago também que, além do apelo da comunidade, a gente tem que ter políticas informadas por evidência, e acima da nossa macrogestão, a gente também tem uma fonte de evidência em política que é muito importante e que deve ser observada, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, não é exatamente só um copia e cola, é realmente um acesso a um grande subsídio de políticas informadas por evidência, né? Então, são os 3 eixos que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é educação, acesso e medicamentos. Educação, preciso educar não somente o profissional, e não somente prepará-lo, né, de se torna especialista ou não, se torna habilitado ou capacitado, mas também temos que educar quem? A comunidade. Então, a educação da comunidade é importantíssima. Então, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, ela vai trabalhar em cima da educação no contexto geral, quebrando paradigmas, trazendo capacitação profissional para todos os profissionais da área da saúde e a comunidade propriamente dita, né? Bom, acesso. Eu vou falar de medicamentos antes de acesso, tá? Medicamentos. Nossa, vai ter um grupo consultivo para medicamentos. A gente tem um viés muito grande na interpretação de como esses opioides são dimensionados, liberados. Então, o grupo consultivo está trabalhando nisso. Mas olha só, medicamentos opioides nos levam a entender o quê? Alívio de dor, controle de sintomas. E aí, dentro desse grupo, nós tivemos representação de fisioterapia, integrando não somente práticas, né, as PICs, mas também a questão da reabilitação paliativa foi mencionada dentro desse grupo, desse eixo. E eu acho que a Anderli, eu não tenho certeza se ela está aqui, ela foi convidada a participar desse grupo consultivo pela nossa coordenadora. Por quê? Porque desenvolve um trabalho de cuidado paliativo dentro do Melhor em Casa, que se tornou inspiração para muitos outros aqui dentro do nosso território. Então, trouxe esse conceito, né, da atuação da fisioterapia. E isso já é um grande ganho para a nossa profissão, dentro de um grupo consultivo onde tem integração ali de muitos profissionais, principalmente que envolve a cultura da medicina. Então,
Outro grupo que veio para a construção dessa política veio o acesso. E é aqui que eu acho que é muito importante a gente ter um olhar dinâmico em relação. O acesso é de como essas equipes elas se comportariam, como se comportarão e como a gente, de repente, projeta o seu comportamento dentro da política. Então, nós temos 2 tipos de equipes que eu vou trazer daqui a pouquinho. Mas, só para concluir esse slide, a gente tem um momento também de avaliar, que depois que se implanta a Política Nacional de Cuidados Paliativos, ou qualquer política, a gente tem um momento de monitoramento e de avaliação. E isso é constante. A Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, ela já tem muitos anos e ela é constantemente monitorada e avaliada. Então, nós trabalhamos, né, enquanto gestores, nas adaptações conforme as necessidades. Então, vamos lá. Então, a Política Nacional de Cuidado Paliativo mal foi implantada, está sendo implementada agora. Então, o que eu preciso entender? Como isso vai atuar dentro do território, a dinâmica, o comportamento da política. Vão aparecer vieses? Vão aparecer muitos vieses. Vão aparecer situações, poxa, por que a gente não inseriu isso numa diretriz básica? Lembrando que portarias não são diretrizes. Portarias são normas, né, normas normativas que direcionam outras linhas, né, de regulamentares, desculpe. E aqui dentro de uma política não é só a portaria, não se limita só a uma portaria, limita vários conteúdos. E é aqui que eu que eu penso que realmente nós somos contemplados. E eu vou explicar daqui a pouquinho também. Pode passar, por favor, Rafaela, fui apertar aqui. Isso. E aí nós temos o quê? Dentro do grupo acesso consultivo, grupo consultivo, né? Então, só para entender, esses grupos, gente, não são grupos. É um grupo de construção da política. Em cima desse grupo nasceu uma nota técnica, que está para ser publicada, e um caderno também. Um caderno que vai trazer uma explicação mais didática para gestores de como entender a dinâmica da nova política no território. E aqui vale lembrar, a gente fala de todo o contexto multiprofissional e de como a política vai alcançar o território. Né? Então, nós tivemos a idealização de 2 tipos de equipe, que é a equipe matricial de cuidados paliativos e a equipe assistencial de cuidados paliativos. A equipe matricial, ela é projetada para uma população de 500 mil habitantes numa macro-região. E ela tem uma atuação propriamente dita mais assim, exponencial em relação a telemonitoramento, telematriciamento, orientações. Então, tipo assim, ela é a matriz, né, do cuidado paliativo do que a gente quer. Mas não é só na questão assistencial, é na questão toda. A ideia era que, inclusive, tivéssemos um canal 24 horas, um 0800, para que profissionais, cidadãos, tivessem acesso à MCP. E olha só, quando eu falo do dinamismo da evolução da política, nós entendemos que isso pode ser possível em determinado momento. Isso não entrou em portaria, porque a gente não sabe se isso seria aplicável. Mas pode entrar numa nota técnica, pode entrar num caderno. Então, entendam que as normativas, as leis regulamentares, elas não se limitam apenas à portaria. A portaria ela dita regras, mas que se expandem para outras adaptações. Bom, possui um território definido de até 500 mil habitantes na macro-região, atua como referência para apoio matricial aos cuidados paliativos na rede. Então, primeira vez que eu trago a rede de atenção à saúde na apresentação, e a partir de agora a gente tem que ter esse olhar transversal. Atividades em grande parte por telesaúde, saúde digital, com a pandemia veio, né, com tudo, e nos mostra grande benefício em relação à quebra, né, de uma cultura, mas assim, de uma evolução também. E o objetivo é incorporar os cuidados paliativos à rotina assistencial dos serviços de saúde, especialmente na atenção primária à saúde e no programa Melhor em Casa. Por quê? Olha, cuidado, isso não limita que o cuidado matricial não vai atender terapia intensiva, não vai atender outros níveis. Mas por que a gente traz esse contexto da atenção primária no programa Melhor em Casa? Porque, de acordo com
com a epidemiologia, a transição epidemiológica, demográfica que nós estamos vivendo, a atenção domiciliar ela vai ser o principal ponto de atenção da rede nos próximos anos. E a gente sabe disso, é um caminho sem volta, e essa frase, inclusive, é do Eugênio Vilaça, né, que é um sanitarista que projeta isso já. E a exemplo de outros países, o cuidado na atenção domiciliar, junto à atenção primária, está sendo a base do cuidado. Então, nós temos que trazer esse olhar paliativista para dentro do domicílio, porque ninguém vai ficar morando em hospital. A nossa população envelheceu em grande número e todo mundo vai ficar onde? Esse é o maior desafio que nós temos enquanto saúde pública. Onde nós, enquanto idosos, seremos cuidados, morreremos, né, e teremos a nossa vida. Então, o cuidado paliativo vem para potencializar o cuidado, né? Aliás, a política nacional vem para potencializar o cuidado paliativo na RAS, mas principalmente a atenção primária e a atenção domiciliar. E a atenção domiciliar, só um parênteses, não é sinônimo de melhor em casa. Melhor em casa, dentro da saúde pública, é um ponto de atenção de transição de cuidado. A atenção domiciliar se faz também pela atenção primária. Então, eu potencializo isso dentro da rede. Então, apoiar a rede, em especial a atenção primária, na identificação de pacientes elegíveis para cuidados paliativos no território e integrar essa abordagem ao plano de cuidados. Olha, o Juliano trouxe, né? Poxa, nem todo mundo é especialista. A gente tem abordagem em cuidados paliativos, mas e os cuidados paliativos, né, propriamente dito, essa visão de especialista? Esse é um desafio muito grande que não cabe ao Ministério identificar, não, trabalhar. Isso vai de acordo com os nossos conselhos. Então, enquanto fisioterapeutas, a gente tem que atuar de perto ao nosso conselho para que a gente consiga determinar: é especialidade? É habilitação? É capacitação? Só assim a gente vai conseguir inserir o profissional, o fisioterapeuta, em determinada área específica, não somente na área de atuação. E se eu crio uma especialidade em cuidado paliativo e coloco como regra para a equipe mínima, como especialista em cuidado paliativo, eu limito, inclusive, a inclusão em concursos públicos, porque o vazio é gigante. E, né, o COFITO nos traz que a terapia intensiva, enquanto especialidade, é o que tem maior número de especialistas. Mas existem especialistas que eu fiquei pasmem, são 2 especialistas em determinada área, não vem ao caso agora. Então, eu limito esse vazio assistencial, eu deixo de ser inclusivo, eu me torno excludente, querendo especificar muito uma atuação. E aqui no cuidado paliativo, vocês estão percebendo que na dinâmica da nossa conversa, a gente tem que potencializar o cuidado paliativo por todas as profissões na rede. E essa rede ela já é formada. Então, eu não estou sendo excludente, eu estou sendo inclusivo. Mas eu também vou abrir um outro espaço, uma outra provocação. Bom, apoio matricial e ações de educação. E aqui que entra, além dos nossos conselhos, quem pode nos educar enquanto cuidados paliativos? Nós temos a Academia Nacional de Cuidados Paliativos e outros. E se a gente abre no Instagram, a gente vê ali milhares de profissionais, né? Experiência em cuidado paliativo. Isso capacita, isso habilita, isso torna a pessoa especialista? Isso é uma discussão que a gente tem que ter. Atualmente, nós estamos entendendo dentro do nosso grupo do COFITO que a palavra habilitação ela vem contemplando muito mais a médio e a longo prazo uma profissão do que a especialidade, principalmente aquelas vinculadas a áreas de atuação, como é a atenção domiciliar e os cuidados paliativos, né? Nós temos um curso da UNASUS, acho que é pela UFMG que foi realizada, e ele foi recentemente trabalhado em cima da política para que seja ofertada para milhares de profissionais. Eu mesmo, inclusive, já 2 vezes eu tentei fazer e acabou passando o período de vaga, mas agora eu quero fazer. E isso me torna especialista em cuidado paliativo? Não. Eu vou ter um olhar para uma abordagem de cuidado paliativo melhor, vou compreender melhor e vou trabalhar isso dentro da rede. Então, as academias nacionais, as associações e os conselhos devem lutar para trazer essa questão de especialidade, né? Bom, vigilância sobre a necessidade de compartilhamento de cuidados em rede para casos de alta complexidade. Gente, passou muito tempo, mas eu acho importante. Vamos continuar rapidinho, eu prometo que eu vou ser rápido, tá? O gestor estadual, na matricial, é ele quem solicita, tá? Porque é uma macro-região. Ele vai solicitar e nós temos valores de incentivo. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo, eu acho que é um material da NCP mesmo, né? Que para a gente se fortalecer enquanto cuidado paliativo, a gente precisa de financiamento. E a gente já tem um financiamento prévio.
que esse financiamento também ele não é assim, eu escolho tal valor. Não, é feito um cálculo de análise de impacto regulatório que traz essa possibilidade. Dentro dele pode ser custeado equipe, os insumos, os dispositivos. Mas o Ministério da Saúde vai trazer isso na portaria? Não, isso é de responsabilidade tripartite. O Ministério traz o financiamento, né, e cabem aos gestores estaduais e municipais a identificarem a necessidade de como utilizar isso, que é o que a gente chama de teto MAC, dentro da equipe. Se vai pagar salário, se vai comprar insumos. E a questão do salário é importante também. Não é o Ministério da Saúde que determina quanto o profissional vai ganhar, são as categorias, os sindicatos, enfim. E aqui, como o Juliano trouxe, né, onde que fala da equipe mínima, e aí que eu trago também que no 6º parágrafo, é citado o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e eu acho isso um ganho gigante, porque não foi excludente, foi inclusivo, né? E foi um pedido, inclusive, pessoal, que na nota técnica a gente recomende que os gestores tragam esses profissionais para dentro da equipe mínima, além da equipe mínima, que tragam esses profissionais. Então, por exemplo, na ENCP, na matricial, eu entendo como ela tem um perfil mais educador, claro que seria contemplado que todos os profissionais pudessem integrá-la. Se eu sou um profissional fisioterapeuta da atenção primária e eu trabalho com abordagem de cuidados paliativos, mas eu estou inseguro, eu preciso ter uma referência, como o Juliano trouxe. E quem é a minha referência? Então, Juliano, discordando do discurso no sentido de que nós estamos muito aquém em relação ao Reino Unido, nós estamos fazendo exatamente a exemplo do que o Reino Unido faz. São as articulações regionais para a inserção desses profissionais. Então, sim, por isso que na portaria é dito, recomenda-se que outros profissionais possam compor além da equipe mínima. É exatamente isso que você trouxe. Então, é o quê? É o gestor estadual entender, eu preciso trabalhar com a qualidade de vida, a reabilitação paliativa, eu vou trazer um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, enfim, posso trazer um capelão para dentro da equipe matricial de cuidados paliativos. Então, não é excludente, é inclusiva. Bom, pode passar, por favor. E a equipe assistencial de cuidados paliativos. É aqui que gera maior assim, incompreensão, e eu confesso que eu percebo que isso vai ter que ser observado durante a implementação de como a gente vai entender melhor essa dinâmica, principalmente com todos os vieses que nós temos aí. A matricial, ótimo, eu vou ter um especialista na equipe, vou ajudar todo mundo, matriciar, mas e assistencial? Eu também preciso, se é a equipe assistencial de cuidado paliativo, eu preciso de ter pessoas que entendam realmente, né, os cuidados em termos específicos do cuidado paliativo. Existem pós-graduações, residências, principalmente voltados, né, para médicos residentes, mas também temos na área multiprofissional. Então, é essa visão que a gente tem, enquanto a gente não consegue um título de especialista ou, de repente, uma atribuição especialista. Ela realiza ações assistenciais de cuidados no estabelecimento que está vinculado. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado para interpretar, porque dentro da nossa própria coordenação, a gente discute muito isso, principalmente eu com a Gabriela. A equipe assistencial de cuidados paliativos, é só ela que vai realizar o cuidado paliativo? Não. E é engraçado, porque quando a gente avalia, né, as solicitações que estão chegando das equipes, eu posso colocar uma equipe EACP como EMAD no programa Melhor em Casa? Não, não é isso. A EACP é uma equipe específica da Política Nacional de Cuidados Paliativos, que ela vem para potencializar o acesso, o cuidado dentro da rede. Então, o grupo consultivo, né, que veio na construção, vieram profissionais do Brasil inteiro, de diversas categorias profissionais, incluindo fisioterapeutas, na construção, de que esse acesso, de como isso vai se comportar dentro da política no acesso. Então, o que nós temos? Por exemplo, eu tenho uma EACP vinculada a dentro de uma terapia intensiva, só que a regra para ela é que são 400 leitos de atuação. Então, por exemplo, para eu ter uma EACP, eu preciso ter uma somatória de 400 leitos. E quais são esses leitos? Terapia intensiva, Melhor em Casa, UPA, e outros leitos, né, que estão saindo na nota técnica. Somando 400 leitos, eu crio uma equipe. E essa equipe ela vai atuar também como matriciadora, mas de modo mais assistencial,
por toda a rede. Então, mesmo que eu esteja vinculado num estabelecimento Melhor em Casa, por exemplo, a atenção primária tem acesso a essa equipe. Essa equipe é transversal. Ela não é exclusiva de um ponto de atenção. E aqui, agora, imagina só, diariamente, uma equipe com uma equipe mínima vai cuidar da assistência de toda a população? Não. E algo que me trouxe muita reflexão no momento da publicação da portaria foi que era muito questionado se a nossa população vai ficar descoberta. Não. É o contrário, com a política a gente quer potencializar, inclusive, as ações da rede toda, enquanto saúde pública. A gente precisa potencializar. E um exemplo, dentro da atenção domiciliar, a gente ainda tem uma rixa, entre aspas, do AD1, AD2 e AD3. Atenção primária, esse paciente é do Melhor em Casa. O Melhor em Casa, esse paciente é da atenção primária. Então, a gente imagina isso com cuidado paliativo. Não, quem vai fazer o cuidado paliativo é só o Melhor em Casa, é só o hospital. Não, então essa equipe assistencial, ela vem como o quê? Matriciadora de um plano terapêutico. Então, é como se não existisse... A gente tem que imaginar a saúde pública como se fosse um estabelecimento único, onde eu tenho o setor terciário, que é o hospital, a UPA, que é a porta de entrada de um hospital, e os ambulatórios, né, que é o Melhor em Casa, enfim, o SER, ou da saúde mental, RAPS, enfim. Então, a gente imaginando que nós somos um estabelecimento único, a gente transita o cuidado. Só que eu preciso de alguém também para me orientar no plano terapêutico. E um grande problema, desafio que a gente tem no Brasil, na saúde pública, é acompanhar a linha do cuidado desde a admissão do paciente, do seu nascimento até a morte, em toda a linha de cuidado. Isso seria fantástico se nós tivéssemos como construir isso, né? Porque a saúde digital, ela deu um pulo gigante, a gente foi entrando sem ter uma organização décadas atrás para isso. Mas é um desafio. Então, o que a gente pretende fazer? É que com a equipe EACP é potencializar o cuidado em forma de plano terapêutico. Então, um médico, isso não tira a autonomia do profissional de modo alguma. Isso não vai tirar minha autonomia como fisioterapeuta na avaliação, na indicação, na inclusão do cuidado paliativo. Cabe a mim, como profissional Tarcísio, aí eu quero ser paliativista. Eu entendo que é importante na minha rede de atenção à saúde eu ter uma visão ampla. Então, eu vou procurar recursos para que eu me capacite. E aí eu preciso de quê? De um apoio multiprofissional. Eu não trabalho sozinho, né? O termo reabilitação muitas vezes é ligado à fisioterapia, mas não é um contexto multiprofissional. E para a equipe mínima, para que a política consiga ser implementada, eu preciso de ter essa equipe mínima. E seguindo, né, essa recomendação da Organização Mundial de Saúde, foi se construído o primeiro passo para a gente implantar a cultura do cuidado paliativo no Brasil. Mas antes de eu passar para essa discussão, isso daqui foi essa parte de baixo, a composição mínima para habilitação de equipes está definida. Ressalta-se que o gestor pode, aqui eu colocaria, deve, né, incluir categorias profissionais da equipe mínima prevista da portaria, baseando em todo o contexto que eu trouxe aqui. Pode passar, por favor, Rafaela. Está terminando, prometo. E aqui eu trago, né, um contexto didático e de como nós nos orientamos para a construção de inserção de equipe mínima. Então, aqui nós temos nesse print aí de tabela, que é um documento da Organização Mundial da Saúde, onde ela traz que somente médicos e enfermeiros sejam somente os membros de equipe mínima. Eu preciso ter pelo menos médico e enfermeiro. Eu acho que tem que ter enfermeiro, principalmente, para os cuidados paliativos. E isso é o quê? É o caminho para o plano terapêutico singular. E a partir desse momento, outros profissionais são inseridos. Imagine que nosso SUS é uma clínica de reabilitação, uma equipe multiprofissional. Então, eu vou direcionando. Isso não quer dizer que um tem um papel mais importante que o outro, porque se fosse assim, existiria só uma categoria profissional na área da saúde. E eu me sinto, às vezes, muito primário em dizer essa frase, mas o óbvio tem que ser dito muitas vezes para que isso possa chegar nos profissionais, principalmente nos recém-formados. Né? Então, nessa parte de baixo da tabela é uma orientação também que vários outros profissionais podem ser inseridos. E algo que me chama muita atenção dentro dentro da construção da cultura do cuidado paliativo no Brasil, que vem da própria Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né? Que nas suas edições de melhorar, né, de evoluir, editar novas edições dos manuais, a gente percebe uma evolução também, porque
antigamente, indicava-se também equipes mínimas, e somente quem? Fisioterapeuta não, médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. E isso veio sendo trabalhado com o olhar do crescimento. Né? Então, exemplo de uma política nacional de cuidado paliativo, o próprio entendimento das comunidades que trabalham nos cuidados paliativos, ela vai se ampliando. Só que isso era muito voltado para o modelo hospitalar. Então, recomenda-se que dentro do hospital eu tenha esse tipo de equipe mínima, por exemplo. Então, na verdade, hoje a gente percebe que esse olhar dentro dessas academias e comunidades avançou para todo ponto de rede de atenção. Então, eu não determino regras de quem compõe a equipe. A equipe de cuidado paliativo somos todos nós. Somos todos nós. Mas na Política Nacional de Cuidados Paliativos, eu precisei reduzir e seguir a orientação das políticas informadas por evidência e estudos na área de políticas informadas, para que ela alcançasse todo o território nacional, eu precisaria incluir pelo menos 2 tipos de profissionais, que é o médico e o enfermeiro. E aí o que acontece também? O fisioterapeuta, ao contrário do terapeuta ocupacional, tem muitos fisioterapeutas, né? Então, na dinâmica da evolução da política, a gente entende que isso pode acontecer. Mas olha aqui, eu vou trazer isso daqui a pouquinho. Pode passar o slide, por favor. Então, e aí chega no slide que eu gosto, que é aqui. Eu trago toda a rede pública de saúde, eu trago essa analogia de que o nosso sistema público é um estabelecimento onde eu tenho primária, secundária e terciária, e aqui eu trago por foco no cuidado paliativo. Então, vocês podem perceber que eu estou trazendo, né, no topo da pirâmide o cuidado paliativo e as 2 equipes que nele que representa a política, que é a EMCP e a EACP. Eu já trouxe o contexto, né, de como essas equipes são formadas e quais são os objetivos, mas então, agora eu reforço que o quê? Que as EMCPs e ACPs, elas têm o objetivo de médio e longo prazo quebrar o paradigma, trazer a cultura de cuidado paliativo mais proeminente, mais assertiva dentro da rede, para que a gente consiga envelhecer e morrer com qualidade de vida. Tá? Eu não vou falar de todas as diretrizes de reabilitação, até porque não cabe a mim, de reabilitação ou de manejo clínico, enfim. Mas o que eu tenho, então, com essas equipes, com o objetivo delas? É potencializar o que eu já tenho. E quando a gente fala da fisioterapia, a fisioterapia está inserida em toda a rede de atenção. E em muitos programas, compondo equipes mínimas. Então, a política, ela traz o quê? A potencialização dessas equipes. Melhor em casa, eu tenho que ter fisioterapeuta, inclusive, na EMAD, que é um ponto-chave para a deshospitalização. As EMUDs contêm fisioterapeutas. A EMAP-R, que agora é a nova tipologia de equipe que alcança comunidades abaixo de 20 mil habitantes, e olha que é interessante que eu vou alcançar quilombola, que não é beneficiado em cuidado paliativo na atenção domiciliar, os povos da terra, que são os povos das florestas, das águas, enfim, mulheres, enfim. E quando eu falo mulheres, que eu trago o conceito do cuidador, porque hoje o principal cuidador, né, em estatística, são mulheres e mulheres negras, idosas. Então, olha só, como que eu vou educar uma idosa no cuidado paliativo? Então, eu preciso desse modelo de assistência. Então, eu tenho que potencializar quem? As equipes que já existem. Não é viável eu criar equipes de recorte com uma população menor só para cuidado paliativo, porque cuidado paliativo é transversal. Eu não sou um ponto de atenção da saúde em cuidado paliativo. Então, eu não vou criar ali, olha, nós temos aqui um ponto de atenção em cuidados paliativos. Não, por isso que é difícil criar especialidade de cuidado paliativo, porque ela é uma área de atuação e totalmente transversal. Na minha interpretação, além da atenção primária, a atenção básica da saúde, o cuidado paliativo ele é tão transversal quanto, porque ele vem do início ao fim da vida, trazendo a qualidade de vida. Agora vamos falar do que a gente gosta, né? Da reabilitação paliativa. Então, é o que a gente procura, né? É trazer a potencialização desses profissionais dentro das equipes e agora sim trazer o foco da reabilitação paliativa. Não foi contemplada na política? Foi, está sendo contemplada. Ela só não está na portaria, porque portarias são normas de construção, implantação. Agora eu vou implementar.
Então, eu tenho o quê? Grupos consultivos. Dentro dos grupos consultivos, a gente trabalha o conceito da reabilitação paliativa. Nós estamos preparando conteúdos exclusivos, trazendo o conceito da reabilitação paliativa, porque o papel do Ministério da Saúde não é só criar normativas de implantação, mas é também potencializar o que já existe por meio de educação, de orientações. Então, para implementar-se uma política, eu não lanço só uma portaria, eu lanço vários conteúdos concomitantes. Então, notas técnicas, notas informativas, cadernos. Eu tive, recentemente, eu fiquei muito satisfeito da atuação da macrogestão, da nossa coordenação, junto à SAPS, que é da atenção primária, na construção da linha de cuidado da EMAPR. Então, tipo assim, nós ficamos tão empolgados, porque se na ponta a gente tem uma dificuldade de cooperação entre as equipes, a gente tem que trazer o exemplo de cima. Então, a gente construiu uma nota informativa única entre atenção primária e atenção especializada na dinâmica da EMAPR. E faremos a mesma coisa com o cuidado paliativo. Na verdade, já está sendo feito, né? Está tendo uma interação em todas as áreas do Ministério da Saúde na construção, na implementação dessa política. E as equipes multiprofissionais, principalmente voltadas para a reabilitação, estão inseridas sim. E eu garanto que estão inseridas. A discussão ela é trazida sim. Então, a reabilitação paliativa ela passa por todos os pontos de atenção da rede, por ser transversal. A reabilitação paliativa também ela é transversal. Então, ela passa pela primária, contemplando a estratégia da saúde familiar, as EMUTs, passa pelos centros de reabilitação, pelos famosos SER, passa pelo Melhor em Casa. Inclusive, nós temos exemplos de EMADs únicas de cuidado paliativo antes mesmo da implantação da política, que nos serviu de observação para quê? Porque é possível potencializar um cuidado. Então, são pessoas engajadas no cuidado paliativo. Eu trago a exemplo Belo Horizonte, que tem uma equipe de cuidados em reabilitação, em cuidados paliativos. Isso é fantástico, né? Porque a gente vai se adaptando enquanto. E isso é importante a gente frisar, porque não vem só de ministério, vem do Estado e vem de onde? Do município. Existem estados que são referências na atenção domiciliar. Minas Gerais, ela tem o próprio estímulo financeiro em adição para indicadores das equipes do programa Melhor em Casa. Então, cabe à gestão, a gente sensibilizar a gestão também. Bom, e passa, obviamente, pelos setores de urgência, emergência e hospital. E aqui é muito delicado, porque foi o que eu trouxe no início da conversa. O SPP, é paliativo, não vamos entubar, ou vamos entubar. Então, tipo assim, aqui é um lugar, se na atenção primária no Melhor em Casa eu trabalho o cuidado de um modo mais estável, com maior qualidade, eu tenho que ter um olhar muito específico para os pacientes que estão inseridos diretamente em terapias intensivas e portas abertas de urgência e emergência. Então, é potencializar a nossa assistência dentro da rede. Pode passar, por favor, Rafaela, prometo que eu acho que é o último slide, se eu não me engano. E aqui, né, no meio da implantação, a gente teve ações, inclusive, que não são voltadas ao Ministério da Saúde, como na tentativa de inclusão na grade curricular das formações acadêmicas, né, o cuidado paliativo, e eu fico muito feliz que eu sei que isso está acontecendo nos bastidores, que existem lugares que estão inserindo, né, além da cultura médica, mas também na equipe multiprofissional. Existe um movimento dentro do Ministério da Saúde, junto com a da Educação, se a gente consegue potencializar novamente o engajamento entre fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, porque é um vazio assistencial gigante, principalmente no norte do país. Então, com isso, eu trago a exemplo de um código que existia de cuidados paliativos, né? Na tabela SIGTAP, antes, a gente tinha 2 tipos de códigos, que eram cuidados paliativos, eu não me lembro exatamente qual era o nome, e atendimento fisioterapêutico, em cuidados paliativos. Nossa, excluiu. Meu Deus, agora a gente está excluindo totalmente a categoria. Pelo contrário, a gente criou mais 5 códigos onde o fisioterapeuta, com o seu CBO, está inserido dentro. Por que foi tirado só de fisioterapeuta? Porque a gente tem que monitorar a política para ver como ela funciona. Então, como que eu faço isso? Eu crio um código único. Imagina eu criar códigos de cuidado paliativo para fisioterapeuta, para fonoaudiólogo, para terapeuta ocupacional, sendo que eu tenho como filtrar dentro do próprio
dentro do próprio sistema, né? Então, gente, não é exclusão de atuação, é inclusão. Então, nós criamos vários códigos onde o CBO do fisioterapeuta está inserido, tá bom? Quem tiver dúvidas, mais dúvidas sobre esses códigos, pode entrar em contato comigo, senão a gente vai prolongar muito aqui, tá bom? Pode passar, por favor. E aqui eu trago os desafios que a gente já discutiu muito aqui, né, entre nós aqui, que a reabilitação tem que ter esse olhar multiprofissional, não é só uma profissão que faz reabilitação. A gente tem que ter uma importância do manejo não farmacológico no controle de sintomas, e a fisioterapia está ali também, como o Juliano bem trouxe. Manutenção e ganho de funcionalidade e autonomia, que a autonomia não é só do paciente, né, porque é o que a gente objetiva, mas é a autonomia do plano terapêutico, do fisioterapeuta. Eu determino quando, como e onde. Eu tenho essa autonomia profissional. Cuidado direto prestado ao paciente. Isso daqui é uma característica específica da fisioterapia, também de outros profissionais também, né, que trabalham com reabilitação. A gente olhar para o paciente, educar a família, principalmente na atenção domiciliar, isso é muito trabalhado. E ter um apoio multidisciplinar. Eu não reabilito sozinho. Eu costumo citar um exemplo que é o que eu mais trabalhava enquanto melhor em casa, era decanulação, ventilação mecânica invasiva. Então eu tinha como parceiros, principalmente Nutrifono comigo, para a gente desempenhar aquela linha de cuidado até a decanulação. E, enfim, o COFITO não reconhece a especialidade de cuidados paliativos, assim como não reconhece de atenção domiciliar, porque elas são totalmente transversais. E esse é o principal desafio que a gente tem enquanto cuidado paliativo e atenção domiciliar. E aí, como o Juliano trouxe, né, nessa discussão, a minha visão era muito pragmática, né? Eu quero especialidade de atenção domiciliar. Eu estou ampliando. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que foi na abertura da fala do Juliano também, que o brasileiro ele tem uma característica, né? E eu acho que a nossa característica é o imediatismo. Então, nós somos tão imediatistas que nós queremos os resultados instantaneamente, mas também, ao mesmo tempo, nós temos essa grande qualidade de defender a causa, e é por isso que a gente está avançando bastante. Os planos terapêuticos, aqui, para mim, é o principal desafio, porque os nossos planos terapêuticos, eles têm que estar em consonância em toda a rede. Então, desde a atenção primária, do nascimento até o óbito do paciente, a gente tinha que ter um modelo de acompanhamento, né? Modelo de origem e destino de todo o plano terapêutico. E eu acho que isso vai ser muito potencializado com as equipes assistenciais de cuidados paliativos no território. Porque essas equipes, elas têm que levar um monitoramento para as matriciais também, elas têm que informar as matriciais para que as matriciais consigam trazer um panorama justamente para atuar com o seu objetivo, que é quebrar paradigmas e levar o cuidado paliativo, né, em todo o seu contexto. As articulações interministeriais são importantíssimas, né, não só interministeriais, mas parlamentares e também de associações, que é o que a gente está fazendo, para que o movimento não pare, que a gente consiga avançar sempre, e trazer, principalmente na educação inicial, na grade de curricular, atenção domiciliar e cuidados paliativos. A indução, que é o que a gente chama, né, de sensibilização dos gestores, então não é só Ministério da Saúde, é tripartite, é Estado e município, a gente tem que responsabilizar todo mundo, inclusive nós profissionais. E o vazio assistencial é um grande desafio para a gente, então a portaria ela não é excludente, ela flexibiliza para que ela aconteça. Então é melhor eu ter uma política nacional, ainda que seja um pouco limitada, e limitada de um modo natural, porque a gente vai acompanhar com o dinamismo como ela vai acontecer. Ninguém nasce pronto, né? Então as coisas vão se transformando. Então, pode passar, que eu vou terminar, eu acho. Por favor. Eu passei muito do tempo, né? Pode passar tudo aí, agora no finalzinho mesmo. Eu falo que a gente tem que ter conhecimento, interpretação, né, e métodos de subsídios para que a gente consiga reabilitar e monitorar. A gente tem que ter indicador. Se a gente não tem indicador, a gente não consegue evoluir. Então, é papel nosso também fazer esse tipo de gestão. Monitorar, gerar indicadores para a gente ter subsídio para lutar pelo que a gente acredita. Então, fechando a minha fala aqui, e estou aberto à discussão também, a Política Nacional de Cuidados Paliativos não é excludente, ela é inclusiva, e para aquietar os nossos corações, a reabilitação paliativa está sendo discutida sim, e com certeza a gente sabe, né, que nós teremos vários parceiros na construção dessa pauta dentro, né, da macrogestão da União, dentro do Ministério da Saúde na nossa coordenação. Tá bom?
Obrigado e me desculpem pelo excesso, nossa, quase uma hora falando. Juliano, me perdoa, por favor, mas eu achava importante a gente trazer essa explicação, porque a gente estava, né, meio que devendo, assim, para todo mundo. Eu imagino que a minha fala foi muito mais coadjuvante no sentido de a gente poder colocar o nosso sentimento para daí, durante a sua fala, você poder abordar, e isso foi ótimo. Imagino que, inclusive, grande parte do aumento do seu tempo foi para tentar, inclusive, acolher os nossos sentimentos aí de angústia em algumas situações. E também valorizar algumas falas nossas aí referente a como que a gente imagina o crescimento da nossa área de atuação aí. Mas bora para a discussão agora, se ainda tivermos tempo. Aí quem manda nesse aspecto é a Rafa e o Fernando e a Cássia. E com vocês, gente. Tarcísio, obrigada pela fala. Eu acho muito importante, né, esse desenho, né, desmembrar a política da forma que você fez. É fundamental, sim, né, essa transformação da cultura do cuidado, né, então, do que é cuidado paliativo para as pessoas leigas, né, para toda a população, assim como aos profissionais da saúde, né? Porque a gente tem muitas barreiras ainda nessa cultura de cuidado. Acho que isso eu entendo perfeitamente, acho isso fundamental. O que eu observo, eu estou aqui, né, de mediadora entre falas, daqui a pouco a gente pode também falar, foi escrito várias coisas no chat, é de que forma, porque sim, cuidado paliativo é transversal, é, a pessoa com uma boa capacitação, ela consegue fazer ações paliativas, né? Isso é muito importante, auxilia, né, a potencializar e fortalecer essa cultura, essa transformação do cuidado. Mas eu tenho uma perguntinha aqui. Quando a gente fala, né, entendo da questão da equipe mínima, mas quando a gente fala que pode incluir outros profissionais, a gente não, eu não entendi, aí você me corrige, por favor. Por exemplo, se nessa equipe mínima, né, a gente não consegue, na minha região, aqui no meu território, eu não tenho esses profissionais e chamam eu como fisioterapeuta, né, para compor, tá? Essa equipe mínima, porque a política dá essa abertura. Contudo, porém, entretanto, não especifica de fato o financiamento para mim. Ou como é que é isso? Porque especifica para aquelas profissões, né? Você fala para o financiamento que é ofertado de acordo com a equipe mínima. Se eu ensino fisioterapeuta, por exemplo, se eu tenho um incentivo diferente, Isso. isso. Não, nós não, a política ela não declara incentivo financeiro por profissionais, é por equipe. No contexto é equipe mínima. Então, independente se é agregado ou não, o financiamento vai ser aquele. O que tem de diferença de relacionamento tem alguns outras situações, que é na Amazônia Legal, que a gente tem um acréscimo de 30%, mas isso aí é em toda a política pública, e temos também a autonomia do gestor estadual complementar, exemplo de Minas Gerais, como eu disse, complementar com subsídios. Então, a política, ela nasce tripartite, né? Então, até para nascer, vou falar algo que eu esqueci de falar, é necessário uma reunião, né, da CIT, né, que é a comissão entre os entes federais, estaduais e municipais, e todo mundo bate martelo. Para nascer a política, a gente está contemplado. Acho que a gente pode trabalhar junto dessa forma. Então, à medida que a gente vai trabalhando na dinâmica e se sentir a necessidade de um aumento financeiro, isso vai acontecer. Mas, por ser teto MAC, não é por profissão, é pelo custeio de uma equipe, independente de quem integra e quantos se integram. Mas isso é aplicado na prática? Sim. Nós temos programas, equipes de melhor em casa, que tem equipe mínima na IMAD, mas tem vários outros profissionais, porque o gestor entende que é importante. A gente consegue sensibilizar, enquanto profissional, a gestão para que isso aconteça. No nível de Ministério da Saúde, como eu disse, né, é criar as normativas para que algo aconteça inicialmente. Mas a gente precisa do apoio, né, dos entes federativos para que realmente seja implementado. Não sei se respondi, Cássia.
Sim, isso eu acho que é importante, né, deixar claro essa questão. E outro, como a gente está falando, né, dessa educação, né, dessa transformação do cuidado, eu penso que não só com a nossa classe profissional, eu penso que isso, pelo que eu vejo, né, das conversas e de falas, uma preocupação geral, sobre as capacitações dessas equipes, né? Porque o gestor pode entender como é a equipe mínima. Eu vou chamar um assistente social aqui, pipipipi. Não tem expertise em cuidados paliativos, né? E como é que vai se dar essa capacitação? Esse é um ponto, né, que eu acho que é sensível aí, porque isso vai impactar, inclusive, na não distorção do que seja cuidados paliativos de fato, né? Então eu penso que isso é uma coisa comum da gente, né, que está na ponta aí da assistência e enfim. Exatamente, eu trouxe um pouquinho disso na discussão, que é algo que realmente nos preocupa, me preocupa, que é como que a gente vai preparar o profissional realmente para que a gente não entre na incoerência se a gente quer como objetivo quebrar paradigmas e não fortalecer esses paradigmas, né? Banalizar o cuidado paliativo, como eu disse na abertura, tá em paliativo, não. Então, por isso que dentro da construção, da implementação da política, nós temos o grupo consultivo de educação. E nesse grupo está sendo discutido exatamente isso, como que isso vai chegar ao profissional, como vai chegar o conhecimento, de que forma vai chegar esse conhecimento, de que forma será habilitado. Então, junto à dinâmica da política, a dinâmica da educação vem concomitante sendo preparada. Então, assim como a educação, acesso a medicamentos e terapias não medicamentosas para o controle de sintomas, o acesso, né, incluindo a reabilitação paliativa, está sendo trabalhado concomitantemente na evolução da política, tá? E a gente conta com o apoio de todo mundo, né, para que isso realmente aconteça. Obrigada, Tarcísio. Vale lembrar, só para complementar, que a Câmara Técnica da Coordenação, que tem a política nacional na sua administração, digamos assim, não faz sozinho. Então, a gente tem conselheiros, né, inclusive da NCP, o Alexandre trabalha com a gente, né, ele integra a nossa coordenação dentro representando essa questão da educação e da comunidade compassiva. Nós temos vários outros, a Gabriela, que é muito engajada e ela é uma grande apoiadora em relação à reabilitação paliativa também. Enfim, como todos os outros. O que eu quero dizer é que ninguém trabalha sozinho, né? Não nasce da nossa cabeça assim, é assim que vai ser. Não. Mas, assim, a gente tem limitações, né? Então, assim, eu não estou aqui para fazer... não sei usar o termo, mas eu também defendo. E, assim, eu defendo que a gente tenha fisioterapia na equipe matricial, principalmente, para orientar mesmo. Mas também defendo o terapeuta ocupacional, que eu acho mais importante tão quanto. E o fono, enfim, todos os profissionais. Então, lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado no espaço que a gente ocupa, porque ele é multidisciplinar, né? Então, enfim, é isso. Eu gosto muito desses momentos de discussão, né, que a gente pode aproveitar e construir e falar. E uma das angústias nossas, Tarcísio, é justamente porque essa, essas pessoas que construíram o que é fisioterapia em cuidado paliativo junto à NCP, é um grupo de pessoas que trabalhou desde o começo muito junto. Dá para você ter uma ideia, documentos, todos eles foram. Teve evento aberto que todos puderam participar de alguma forma para poder construir. Então, assim, de certa forma, para a gente é muito importante que essas construções de conhecimento, de política, tenham também essa possibilidade de passar por esse coletivo aberto de pessoas. E não é nenhum coletivo assim, ai, passa por mim, pela Rafaela, pelo não sei o quê. Não, mas que sabe que tem esses momentos de abertura, porque a gente se construiu assim. Tá? É um grupo de pessoas que, inclusive, se gosta muito, e eu já falei isso para Rafaela algumas vezes, para Naami, que entrou aí um pouco, Felipe, todo mundo aqui, né? Que a gente se vê uma vez a cada
2 anos, 3 anos, e a gente se encontra assim como pessoas que têm uma amizade de outras vidas, não sei. Mas a fala é justamente porque também a gente gostaria, né, principalmente nos momentos que envolver fisioterapia e fala de fisioterapia e tudo mais, que a gente possa ter talvez essas oportunidades de discussão coletiva, porque nós somos um grupo de pessoas que rapidamente se articula para isso, né? Então, se em algum momento você vê essa possibilidade, nossa, nesse momento vai discutir-se como o fisioterapeuta pode ser inserido, nesse momento vai discutir-se como a reabilitação paliativa pode ser construída. O grupo de fisioterapeutas dentro da NCP, mas em geral de fisioterapia em cuidado paliativo, se articula muito rápido para ter esses momentos de discussão e construção em coletivo, que todo mundo que tenha tempo entra e participa, né? Então, também gostaria de trazer essa nossa fala, porque a gente gostaria de participar dessa construção, né? E não é gostaria de participar, tipo, convida o Juliano, convida não sei quem, não, não é isso só. Né? Lógico que a gente está todo mundo aqui também com uma vontade imensa de contribuir pessoalmente nesses trabalhos. Mas não isso, mas sim também essas oportunidades de falar, cara, ó, Juliano, quem está mais à frente hoje lá é a Ellen, né, que infelizmente não pode estar aqui, mas Ellen, articula o pessoal aí porque vai ter uma discussão e eu queria me embasar para poder falar, ó, o fisioterapeuta tem que estar nesse momento, ou o fisioterapeuta tem que estar falado nisso aqui, vai discutir tal assunto. Porque nós realmente somos esse grupo de pessoas que construiu e se constrói em coletivo e muito rápido, tá? Então, sinta-se também com esse apoio de pessoas na hora de construir esses documentos e falas e novos materiais técnicos e que a gente vai ter aí nos próximos tempos, né? Obrigado, Juliana. É exatamente isso, né? Assim, quando eu trouxe aquela discussão sobre a construção da política e todas as fases, né, de construção, não nasce de um grupo especificamente, né, limitado. Isso traz muitas pessoas envolvidas, né, e obviamente, né, eu estou entendendo como se fosse esse pedido de participar. E é claro, se a gente quer construir um tema, a gente tem que escolher pessoas que nele trabalham, nele são engajados, né? E então, assim, eu acho que até respondendo que eu dei uma alinhadinha aqui no chat para me ver como estava a questão do tempo também em relação às demandas, eu já aproveito e trago essa contextualização junto nessa sua questão aos pontos da Marísia. Então, assim, eu acho que eu já respondi muito o que foi questionado aqui. Eu estou falando como técnico dentro das políticas informadas por evidência, não como fisioterapeuta. Né? A construção da política ela exige isso, né? Ela exige essa discussão, o apelo da comunidade e uma agenda para que realmente a gente avalie como ela deve iniciar de fato. Mas, assim, o que a gente precisa entender é que ela está sendo construída, ela não está totalmente, ela nunca vai ser finalizada. Então, à medida que a gente vai entendendo esses gargalos, né, os técnicos vão inserindo essas questões. Então, incentivo financeiro, infelizmente assim, né? Não é de modo assertivo que eu estou falando assim, é o que a gente tem de estudo de análise de impacto regulatório. E isso vem de gestão, enfim. Só que, como eu disse, a gente tem o quê? A corresponsabilização entre os entes. Nada é feito só pelo Ministério. Eu acho, sim, ao contrário de que muitas pessoas estão entendendo, que a reabilitação está sendo, sim, ficando evidente cada vez mais agora. Por isso que eu estou falando, existe uma linha concomitante à implementação da política. E vocês vão perceber isso. Vocês, inclusive, enquanto grupo, vão entender isso. Então, existe esse alinhamento. Mas o grande desafio não são as normativas que o Ministério traz na implantação de uma política, é a própria valorização e compreensão de como nós somos apresentados, especialistas ou não, em áreas transversais. Para mim, esse é o principal desafio. E do mesmo modo que vocês engajam do cuidado paliativo como especialidade, a gente engaja a atenção domiciliar como especialidade. E a gente está passando pelo mesmo momento em relação a isso. E não coincidentemente, o cuidado paliativo foi inserido dentro da Coordenação Geral de Atenção Domiciliar, por quê?
porque é o principal ponto de atenção nos próximos anos. E cabe a nós, dentro do Ministério, entender a dinâmica. E esse momento que vocês estão trazendo junto comigo aqui, né, representando, é importantíssimo, porque aqui a gente tem a visão, as demandas, as dores, e a gente vai alinhando, que é o que a gente chama do apelo da comunidade, né? E no caso é o apelo dos profissionais. Então, na dinâmica da política, a gente vai entendendo como isso vai acontecer. Né? Lembrando que os estados têm autonomia para complementar de modo de incentivo, de modo de composição de equipes, tá bom? Mas, assim, eu não acho que está excludente, eu acho o contrário, que a gente está caminhando realmente para uma exposição, assim, positiva de reabilitação, na transição do cuidado, não só para a reabilitação paliativa, na reabilitação como um todo. Eu entendo também, né, Tarcísio, que a gente chega num momento em que a política precisa sair, ela precisa ser parida em algum momento, né? E assim, e do mesmo jeito que a gente está puxando, a terapia ocupacional está puxando, a nutrição está puxando, todo mundo está puxando, né? E assim, uma hora tem que ser parida. E assim, não tem dinheiro para tudo em todo momento, ainda mais no começo das coisas, ainda mais em algo que tem ainda uma. E a gente sabe que, aí eu vou ser mal, uma pessoa pouco modesta, mas a gente sabe que é incrível o cuidado paliativo, né? Cuidado paliativo é incrível e ponto. Mas a gente também sabe que a gente é mal provado cientificamente. Ainda temos provas boas, mas ainda, comparado a outras áreas da ciência, ainda precisamos se provar muito mais. Se a gente ainda cair no nível de fisioterapia em cuidado paliativo, é o que eu falei, a gente tem evidência ainda frágil, né? Então, assim, a gente também tem que fazer o meia-culpa nessa hora e falar assim, olha, no parto não fomos contemplados, assim, na escrita, mas agora a gente vai precisar se provar bom e pensar num plano de longo prazo para falar assim, olha, da próxima vez vocês não vão poder não colocar o nosso nome na política, porque está aqui provado por A mais B que a gente faz diferença. Que os 44 mil que vocês estão investindo, se você me colocar 10 mil aí, eu economizo, né? Então, assim, vai chegar um momento que a gente vai chegar nesse ponto. Não foi o momento ainda, é frustrante, mas é um frustrante no sentido de, cara, a gente precisa crescer se a gente quer ser valorizado mais. Não adianta só a gente bater boca e ocupar espaços, a gente vai precisar encontrar também outras estratégias que seja provar que a gente faz a diferença, né? Mas eu Então, desculpa interrompendo. Não, desculpa, hein? É não, que assim, eu concordo, exatamente. Só, a única coisa que eu discordo é que estamos sendo contemplados. Só não está o nome na equipe mínima, mas tem material sendo construído, normativas, né, notas informativas, enfim. E aí, até o último apontamento da Marísia, né? Se o incentivo financeiro se limita a essa equipe, a gente entende que pode existir gestor. Não, é só isso que eu quero. Essa era a minha preocupação também. Né? É só isso. Se, por exemplo, eu vou receber para ter só isso, então é só isso que eu vou ter. Então, tipo assim, é preocupar com o dinheiro para colocar a equipe, mas não no contexto do paliativo. Esse é o desafio. Né? Então, cabe responsabilizar os entes com o resto das normativas que a gente tem para trabalhar. Né? E tanto que na portaria tem um momento que se fala corresponsabilização dos entes federativos. Isso foge só, aliás, a gestão é compartilhada. Então, assim, eu não estou aqui para responder sobre incentivo financeiro, eu estou aqui para responder como a política foi construída, como se constrói uma política e entender, né, que a gente compreenda junto que ela é dinâmica, ela está acontecendo. Ela não parou, ela não finalizou. E esse momento foi ideal para que a gente leve cada vez mais a discussão, né? Agora eu só queria, o Felipe tá com um tempinho a mão levantada, deixar ele perguntar. Felipe, se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafaela, Juliano, Cássio, demais, colegas. Agradecer ao Tarcísio, que foi bastante esclarecedor. Eu entendo, ao Fernando também, eu entendo a complexidade. Recentemente eu tive com o presidente Rodrigo aqui em Belo Horizonte, discutimos tais complexidades, cada detalhe, mas eu acho que o que os colegas já trouxeram, a Cássio, o Juliano,
a própria colega aí está descrevendo no chat, de fato fica a frustração, que fica um abismo entre poderá fazer parte se a complementação tiver a liberação do Estado participar, porque é uma tripartite. Isso, de fato, gera uma frustração, porque nos parece, por questões práticas do brasileiro, um abismo, né, entre o fazer e estar complementado, mesmo diante da complexidade, obviamente. Né? E isso já vem gerando sinais na parte prática. Hoje, eu trabalhei em algumas redes via atenção primária, atenção domiciliar e alguns outros centros de serviço, e por não estar presente na tal equipe mínima, a fisioterapia sequer é chamada para grupos de reunião. Isso é a prática, na verdade. Outra coisa, a questão educacional, que você muito bem falou, o cuidado dos treinamentos, né? Até que ponto a carga horária vai fazer o profissional ser identificado como paliativista? Se o cara faz um cursinho de final de semana, pronto, eu já tenho uma carga horária mínima, agora eu sou paliativista, já faço parte da equipe que poderá ser implementada no futuro, né? E essa também é uma questão. Então, acho que de toda a discussão, os colegas trouxeram angústias por conta da necessidade, e eu abro parênteses. Muitos dos próprios colegas das equipes não sabem o trabalho do fisioterapeuta paliativista. Isso também é algo a ser trabalhado, sabe? Mas eu entendo, de fato, tamanhas complexidades e só isso que eu queria desabafar. Obrigado. Fernando, Olá, só assim, pensando que enquanto tem gente aí, né? Acho que a gente já passou do tempo, mas agora segue os pensamentos e bate-papo, né? Em relação ao que a gente talvez consegue avançar e pensar em um pouco de propostas, né, para encaminhamentos, né? Acho que a gente fica como tarefa, né? Todo mundo tentar se articular na região que está, na cidade que está, para ver como que está esse andamento, né? Dentro do município, dentro da regional de saúde, dentro do estado. Acho que fica essa tarefa para a gente tentar estimular junto com o comitê, né? Aproveitando que a professora Marisa está por aí também, né? Que da TO, e que acho que é uma coisa que a gente tem que pensar no comitê, talvez até junto com a terapia ocupacional, é justamente mapear a reabilitação paliativa dentro das políticas, né? De forma geral, não só do atendimento domiciliar, mas da atenção primária, mas deixar isso de forma mais evidente, né? Dentro de todas as políticas públicas que a gente tem. Acho que é uma tarefa para os próximos anos aí. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço. Desculpa, acho que a Rafaela falou, né? Deixa eu só complementar aqui. Eu que agradeço esse momento, eu acho assim também, me contemplou bastante a angústia também que a gente percebe, né, enquanto representante de uma categoria, como que a gente pode estar atuando junto, né? Só que vai além do que a gente é, do que a gente quer ser, do que quem a gente foi, né? É coletivo. Então, até falei com a Rafaela, assim, são 21 anos de SUS, e a gente entende todos os percalços, todos os vieses que a gente tem, e, inclusive, é muito interessante essa minha trajetória, e eu nunca trago isso, mas eu queria trazer, que enquanto profissional do SAD, teve um determinado momento, quando eu entrei para trabalhar no programa Melhor em Casa, eu não entendia a minha verdadeira função. Por quê? Porque por falta de logística, por falta de carro, só por compor uma equipe mínima, a gente era incluído dentro do domicílio do paciente, mas como fisioterapeuta só fazer a avaliação. Isso me incomodava muito, com o esteto no pescoço, fazer avaliação, vamos capacitar o cuidador. Não existe isso. E a reabilitação? Né? Então foi algo que eu trouxe para mim, e acho que tem até uma colega minha nutricionista aqui, que trabalhava comigo, a Elisa, assistindo, e era algo que a gente sempre discutia, porque eu me sentia muito desempoderado e eu me sentia culpado, chegando a questionar o meu papel como fisioterapeuta. Por quê? Porque é isso aqui que é atenção primária? Não é isso. Então a gente tem que trazer a reabilitação. E aí a gente começa a ter uma visão. A pandemia, para mim, foi um divisor de águas, porque foi um momento que eu trabalhei dentro da urgência e emergência, e aquilo realmente foi um pouco assustador, e a gente fala, não é possível a gente trazer conteúdo, trazer
luz a isso, né? Então, quando eu estou aqui, eu não estou sendo advogado do diabo, eu estou trazendo aqui algo para a gente discutir, para que a gente leve isso para frente, né? E não só para a nossa profissão, mas para outras profissões também, né? Então, melhorar o vazio assistencial, melhorar o nosso entendimento enquanto profissionais, e o que o Juliano disse, acho que foi Felipe, né? Sobre a educação, carga horária, isso é algo que preocupa, mas isso não é ministério, são as associações, as academias, né, o Ministério da Educação, tudo isso que traz esse contexto para a gente. E assim, vai ser definido ao longo da dinâmica, né? Então a dinâmica não morreu, aliás, a política não nasceu pronto, ela tá crescendo. E esse já é o principal ganho que a gente tem. Tá? Então, é isso, eu queria agradecer de novo, acho que a Rafaela vai comentar alguma coisa. Eu me coloco à disposição, tá? Eu deixei meu e-mail, vocês podem enviar aí qualquer coisa, qualquer contribuição, qualquer questão, e a gente vai discutindo. Eu levo sempre a coordenação, porque a gente trabalha também de modo hierárquico, né? A gente tem, eu não sei se vocês sabem, a nossa coordenadora é a Mariana Borges Dias, que, tipo assim, ela já é bem engajada na atenção domiciliar, e o cuidado paliativo não estaria em ótimas mãos se não fosse nas mãos dela, né? Então, eu falo dela, da coordenação, da visão que a gente tem enquanto equipe, que é totalmente inclusiva. Então, vocês são muito bem-vindos para nos trazer aí orientações, sugestões, queixas, frustrações, porque a gente está todo mundo junto, tá? É mais agradecer, né? Eu acho que, assim como todos falaram, essas discussões são muito válidas, né? Pelo menos a minha angústia foi um pouco sanada, Tarcísio, principalmente por essa abertura da sua parte de vir conversar, né? E trazer esses apontamentos da política. Eu acho que a gente precisa ler, reler, discutir dúvidas, pensar juntos para que a gente leve uma melhor assistência. Eu sou sempre a favor da educação, principalmente por estar nas comunidades compassivas, né? Então a gente vê esse movimento muito forte e também entendo que não é só de uma pessoa, né, ou só do ministério essa função. Acho que todos têm que pegar uma função para si e vamos buscar aí, vamos tentar fazer um mapeamento, enfim. Acho que surgem várias demandas, mais do que respostas, mas eu acho que ficou bem claro, assim, a participação, você trouxe isso com muita delicadeza, o Juliano colocou alguns questionamentos, que era o objetivo mesmo, né, a gente trazer esses contrapontos. É importante os colegas também se manifestarem, né? Acho que a gente está aí aberto a escutar tudo e, né, ponderar. É, obrigada, né, Cássio e Fernando, né? Eles estão bem envolvidos, nessa parte política das discussões, e o Juliano também, assim como o Felipe, né? Eu estou vendo a Anderli abrindo a câmera, a Aline, que é uma querida que está no sul de Minas aqui. E mais agradecer que a gente tenha mais momentos juntos dessa forma, né? Muito obrigada, gente. Eu ia pedir quem puder abrir a câmera para a gente fazer o registro. Você consegue tirar a foto aí, Rafael Lucas? Gente, Agradecer muito quem está. bom mesmo, viu? Estou muito feliz de ter participado. Obrigado. Obrigada, gente. Rafa, é contigo, né? Obrigado por participar nesse sábado de manhã. Quem não tiver de pijama, né, liga a câmera aí que pra gente registrar também. Vamos lá. Todo mundo que pode abrir. 1, 2, 3 e. Obrigada, pessoal. Obrigada pela contribuição de todos e a gente caminha juntos aí. Bom dia e bom sábado para todos. Bom Tchau, gente. dia.